Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, estamos aqui de volta hoje, dia 10 de janeiro, para consagrarmos o mês de outubro, do ano de 2025, que será sem dúvida o melhor ano das nossas vidas até então. Hoje eu estou gravando de dentro do carro, nós estamos criando uma forma aqui de entregar tudo que nós nos colocamos, porque meu sogro está internado, eu estou de frente ao hospital aqui, ele está na UTI, nós estamos revezando para ver, para dar atenção, estamos orando, graças a Deus. De ontem para hoje ele teve uma melhora significativa, ele vinha num quadro de piora, mas ele quebrou esse ciclo e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós estamos aqui para consagrar o mês de outubro, porque independente do que aconteça, nós não vamos deixar de entregar aquilo que o Senhor nos deu como missão para entregar. Enquanto for da vontade de Deus que nós façamos, nós estaremos aqui para fazer. Então eu quero te chamar, assim como nós temos feito, eu vou trazer uma história que nos inspira, vou trazer algumas passagens, alguns versículos da palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Eu espero que você esteja consagrando com jejum, com oração, com meditação na palavra de Deus, cada mês do ano, simbolicamente o dia correspondente ao mês, hoje dia 10, correspondente ao mês de outubro. Então o tema de hoje é colhendo o que plantamos, a lei da semeadura. Essa é uma lei muito séria, a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos, seja bom, seja ruim, ou não colhemos porque não temos plantado, mas é sempre muito coerente. Eu quero trazer hoje para você a história do fazendeiro e o campo dividido. E a história diz assim: havia um fazendeiro que possuía um grande campo dividido em duas partes. Ele decidiu plantar sementes diferentes em cada lado. Em uma das metades ele semeou trigo de boa qualidade, com cuidado e dedicação. Na outra metade, ele negligenciou o campo, permitindo que ervas daninhas e espinhos dominassem o terreno. Com o passar do tempo, o lado onde ele havia plantado trigo começou a crescer, trazendo uma colheita abundante e saudável. No entanto, o outro lado, repleto de ervas daninhas, gerou apenas plantas que sufocaram o solo, deixando-o estéril, infértil e improdutivo, O fazendeiro percebeu que o que ele havia colhido em cada lado do campo era resultado direto do que havia plantado e cuidado. Ele aprendeu que a colheita é inevitavelmente consequência da semeadura. Essa é uma grande lição para nós entendermos. A nossa colheita, ela é proporcional ao que nós semeamos. É provável que na sua vida você tenha áreas da vida que você se dedica mais, que você se questiona mais, que você tem consciência que pode mais, busca aprender, se desenvolver, e muito provavelmente essas são as áreas que você tem os melhores resultados. Já aquelas áreas que você é muito convicto, tem muitas certezas e não busca se desenvolver e não se desenvolve, essa muito provavelmente você tem os piores resultados. E a gente vem vivendo uma grande epidemia do mal nessa questão financeira, do endividamento e da estagnação, e essa é a nossa guerra, é contra isso que nós estamos lutando. Se você também está lutando contra isso, coloca aqui um comentário, fala: eu também quero estar nessa guerra, eu também quero lutar para erradicar essa maldição que é essa pandemia de endividamento e estagnação. Quero trazer para você 4 lições importantes que nós podemos aprender com essa história, 4 lições dessa história que tanto nos inspira. Primeiro, colhemos o que plantamos. É isso mesmo, nós colhemos o que plantamos. Nesse caso, o fazendeiro colheu trigo, onde semeou com dedicação, e ervas daninhas, onde foi negligente. Porque nós sempre tomamos uma decisão e sempre fazemos algo, mesmo quando nós deixamos de fazer. É impossível não se comunicar, é impossível não fazer nada. Quando você não faz nada, a sua colheita, o resultado que você tem, vai ser proporcional disso. Então, nós sempre vamos ter uma colheita proporcional ao que nós plantamos. Nossas escolhas espirituais determinam os frutos que colheremos. Uma vida de oração, obediência e fé traz bênçãos e paz. Não quer dizer que você não vai ter lutas, que você não vai ter guerra, que você não vai ter mau tempo, como os discípulos tiveram. Mas se você tem Jesus no barco,
você passa por essa tempestade de uma forma diferente. O Senhor nos deixa uma mensagem que é: eu trago a paz que excede todo entendimento. Isso é o que o Senhor nos diz: eu deixo a paz. Por isso a importância de nós buscarmos intimidade, termos oração, tempo de palavra, meditação, jejum, fundamental que nós possamos ter uma vida dessa. Então nós colhemos o que plantamos. Importante que nós tenhamos momentos como esse: oração, obediência, fé. Muito importante que nós possamos plantar na área espiritual esse tipo de coisa. A população brasileira, numa pesquisa no começo da década de 80, 6% apenas se dizia evangélica, cristã evangélica. Hoje 33% se dizem cristãos evangélicos. Nós estamos no começo de 2025, janeiro de 2025. Mas se a gente vê, o Brasil não mudou. Infelizmente, hoje a gente experimenta alguns evangélicos não praticantes que não vão ao culto ou só vão ao culto, mas não servem ou não oram todos os dias, ou não jejuam, ou não meditam na palavra. Nós precisamos mergulhar mais profundo no Senhor. Na questão financeira, o que semeamos em termos de planejamento, de economia, de investimento, resultará em prosperidade ou dificuldades futuras. Olha, não fazer nada, não fazer um planejamento, não ter uma planilha, é como esse fazendeiro que deixou o terreno lá sem cuidar. O que vai acontecer? Não vai acontecer coisas boas. Por quê? Porque ele deixou de lado, ele negligenciou. Então nós precisamos ter uma planilha, precisamos ter um orçamento, precisamos fazer investimento, precisamos estar alerta aos nossos custos, precisamos estar atento às nossas despesas, para cortar despesas, gerar receitas novas. Nós precisamos ser intencionais, plantar com cuidado, cultivar também nas nossas finanças, não só no espiritual. A segunda lição é: negligência também é uma semente. Negligência também é uma semente. É por isso que eu disse, a gente sempre está plantando. Se você ficar deitado o dia inteiro no sofá vendo televisão, isso é um plantio. Você vai colher algo semelhante a isso. Então negligência também é uma semente. O lado negligenciado do campo produziu ervas daninhas, mostrando que até a falta de ação traz consequências. A falta de ação não deixa de ser uma ação. Ela vai trazer consequências. É impossível você falar: não estou fazendo nada, então não vai acontecer nada. Não. Alguma coisa vai acontecer. Sempre vai acontecer. Se você cuida da sua saúde, ótimo. Se você não cuida e se você fica o tempo inteiro deitado, você vai colher os frutos por isso. O nosso corpo, ele precisa de movimento, precisa de atividade, precisa de uma boa alimentação, precisa de disciplina. Você fala: não, vou ficar deitado o dia inteiro. Não, isso vai trazer doença. Não, mas eu não estou gastando, mas vai trazer doença. Se você para um automóvel 0 km na garagem e não anda com ele, ele envelhece. Você não consegue controlar isso, ele vai envelhecer. Daqui a pouco ele tem 30 anos que está parado na oficina, está parado na garagem. Ele envelheceu da mesma forma. Provavelmente o carro não pega mais, as coisas não funcionam mais. Então você precisa entender sempre. E o que está 30 anos rodando, se tiver bem cuidado, ele está melhor do que esse que ficou 30 anos parado. Você consegue entender isso? Comenta aqui para mim. Então, negligência também é uma semente. O lado negligenciado produziu ervas daninhas. Não investir tempo em Deus ou negligenciar a vida espiritual pode levar ao afastamento e ao vazio. As pessoas se veem sem sentido na vida, a vida fica sem sentido quando você não mergulha em Deus, quando você não busca se conhecer cada vez mais, não busca estar próximo de Deus. Na questão financeira, a falta de planejamento e controle pode resultar em dívidas e prejuízos. Existe um perfil que nós falamos no curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro e no livro, que é o perfil do desligado. Então esse cara, ele não olha as contas, ele não olha aqui, ele não faz nada. Esse é um dos perfis que tem mais possibilidade de estar endividado, de ficar endividado. Bom, terceira lição: a colheita é proporcional ao esforço. A colheita é proporcional ao esforço. O lado bem cuidado trouxe uma colheita abundante, destacando a importância do trabalho diligente, da excelência. Deus gosta. Deus nunca chamou alguém que tivesse parado, de braços cruzados, sem fazer nada. Nós precisamos estar trabalhando, fazer a nossa parte no milagre. Nós precisamos. Duas certezas que você não precisa ter. Uma é: algumas pessoas acham que Deus não vai fazer nada. Você está enganado, Deus vai agir. E a segunda é achar que Deus vai fazer tudo. Não, Ele não
ele não gosta de pessoas preguiçosas, né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz para o povo, rolem a pedra. Por quê? Porque isso o povo podia fazer. Agora, Lázaro, vem para fora, o milagre da ressurreição é ele que faz, mas o rolar a pedra somos nós precisamos entender isso. Então, o esforço, ele sempre vai gerar, ele é proporcional, o nosso resultado é proporcional ao esforço. O quanto você está aqui, é disciplinado, você estuda, você busca, você se desenvolve. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais será a nossa intimidade, o nosso crescimento espiritual. Nós teremos mais facilidade para ouvir e para ser guiado pelo Espírito Santo, porque nós estamos buscando intimidade, nós ouvimos muitas vozes, a voz da nossa carne, a voz dos inimigos, a voz de muitas vozes. Como eu distingo uma voz de outra? Pela intimidade. Como você distingue a voz do seu filho ou a voz dos seus pais no meio de uma multidão se você estiver vendado? Pela intimidade. Como eu vou saber que essa voz é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo que está me guiando? Primeiro, ela está sempre, não há exceção, alinhada à Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, ela me traz paz, ok? Então nós precisamos estar atentos no que é, porque muitas vezes não vai ter lógica, como quando Deus pede para Moisés marchar em direção ao mar, aquilo não tem lógica. Quando ele pede para Abraão sair da terra dele, aquilo não tem lógica. Mas se você está conforme a orientação no centro da vontade de Deus, você vai ser muito abençoado. O esforço contínuo e a disciplina financeira produzem frutos sólidos e duradouros. Na questão financeira, as pessoas prósperas são disciplinadas, investem todo mês, deixa o dinheiro lá, estuda sobre o investimento, entende que tem um investimento de curto prazo, um de médio prazo, um de longo prazo e sabem que demora um pouco para dar fruto, estão cultivando, estão cuidando, estão olhando, estão analisando o seu orçamento. Então essas pessoas colhem esses frutos. Quarta lição, a semeadura é uma escolha diária. Eu vou repetir, a semeadura é uma escolha diária. O fazendeiro tomou decisões diárias sobre como cuidar do seu campo, o que determinou o resultado final. Cada dia é uma oportunidade para plantar algo no reino de Deus. Cada dia. Generosidade, gratidão, compaixão, oração, jejum, todos os dias. Na questão financeira, decisões diárias, como evitar gastos desnecessários, não comprar por impulso, investir regularmente, dizimar, ofertar, tudo isso acumula resultados significativos ao longo do tempo. É importante que a gente saiba disso. Eu quero trazer 4 versículos para vocês para embasar tudo que nós estamos trazendo. O primeiro é Gálatas 6, dos versículos 7 ao 9, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Presta atenção, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Você plantou semente de tomate, vai colher tomate. Plantou banana, vai colher banana. Plantou morango, vai colher morango. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz: e digo isto, o que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. É proporcional. O quanto você tem se dedicado, o quanto você tem sido generoso, o quanto você tem investido, o quanto você tem economizado, o quanto você tem se organizado. Outra passagem, Provérbios 11, 18 diz: o ímpio recebe um salário enganoso, mas o que semeia justiça obtém galardão seguro. Então, fiquem tranquilos, a justiça divina não falha, ok? Fiquem tranquilos. Eclesiastes 11, 6 diz: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, nosso trabalho é semear e cultivar espiritualmente, emocionalmente e naturalmente, ok? Essa é por aí que nós temos que fazer. Se você puder, vamos consagrar esse mês de outubro, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai Celestial, nesse mês de outubro, consagramos nossas vidas, nossas decisões e nossas semeaduras ao Senhor. Ajuda-nos a plantar boas sementes em todas as áreas.
na espiritualidade, no trabalho, nas finanças e nos relacionamentos, Senhor. Ensina-nos a não negligenciar o campo que o Senhor nos confiou, mas a cuidar dele com diligência e amor, sabendo que a colheita será resultado do que plantamos hoje. Dá-nos, Senhor, sabedoria para fazer escolhas que glorifiquem o teu nome e nos ajude a resistir à tentação de semear na carne. Consagramos, Pai, esse mês de outubro ao Senhor, pedindo que abençoe cada semente plantada e que a colheita seja abundante para tua honra e tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, que o mês de outubro possa ser mais um mês próspero, mais um mês de resultados extraordinários. E 2025 será o melhor ano da sua vida até então. Se você crê, escreve aqui: eu creio, eu recebo, assim será. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos por aqui para consagrar o mês de novembro. Deus abençoe, fique com Deus.